Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Estamos na Semana do Consumidor, quando se comemoram 35 anos da aprovação do Código de Defesa do Consumidor. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um dos assuntos mais debatidos nos tribunais e na sociedade nessa área da defesa do consumidor, que é o superendividamento. Esse é, portanto, um fenômeno social grave que preocupa os profissionais incumbidos da defesa desses direitos. Para falar dessa realidade, desse assunto tão importante, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Amperge Convida a defensora pública Patrícia Cardoso, que integrou e coordenou o NUDECON, Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro por 10 anos. Patrícia foi defensora pública geral nos anos de 2023 e 2024 e atualmente é defensora de classe especial titular da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom dia, Patrícia, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. Eu vou começar a nossa entrevista lembrando de um fato, do nosso passado comum na defesa do consumidor, que foram as pesquisas que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro. Havia uma pesquisa no Rio Grande do Sul, capitaneada pela professora Cláudia Lima Marques, e aqui no Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública, o Brasilcom realizou uma pesquisa em que nós procurávamos traçar um perfil do superendividado. Isso no ano de 2005, já lá se vão 21 anos. Naquela época, em doutrina, se discutia muito se era preciso uma lei para os superendividados. E hoje nós sentimos, essa lei já foi aprovada, como nós sabemos, vamos falar dela, e hoje sentimos um impacto nesse tema do comércio eletrônico, da vida digital de uma maneira geral, e das apostas, as famosas bets que aprofundaram aí o endividamento das famílias, conforme as pesquisas apontam. Então, minha primeira pergunta para você é: quem é o superendividado atualmente? Esse perfil delimitado, definido em 2020, em 2005, se modificou sensivelmente? O que você acha? Eu acho que modificou um pouco. Guarda ainda o superendividado hoje, ainda guarda muitas das características daquele lá de 2005. Porque o superendividado... A gente, depois dessa grande pesquisa que fizemos em conjunto, a Defensoria fez internamente uma outra pesquisa, e a gente confirmou que o perfil ainda era o mesmo em 2018, e esse superendividado é aquele que eu digo que superendividado é bom pagador. É uma coisa que eu repito, pode parecer uma incongruência, mas não é. O superendividado, ele se superendivida porque ele não quer ficar endividado. Então, ele começa com uma dívida de cartão de crédito, ele entra numa dívida de acesso fácil, cartão de crédito, de limite de cheque especial, e eu acho que agora turbinou com a aposta. Eu coloco ela aí nesse início do endividamento, as apostas online, e depois ele vai contraindo outras dívidas para saldar essas dívidas. Vai refinanciando. Vai refinanciando. E assim, isso é um fenômeno que acontece há mais de 20 anos. Assim, não mudou, porque, na verdade, ele foi turbinado, o fenômeno, e a pesquisa, essa segunda pesquisa que a gente fez na Defensoria, confirmou que o crédito consignado, ele alavancou ainda mais o fenômeno do superendividamento, porque o crédito consignado começou lá para 2003, e... Crédito consignado, vamos explicar, é aquele que é debitado em folha de pagamento. Geralmente, servidores públicos, pessoas aposentados, idosos, pensionistas. É um crédito que tem juros, é o único crédito existente no mercado que tem juros fixados, mais baixos,
né? Mas assim, são com prestações infinitas, né? Então, no tempo, a pessoa paga muito e o crédito consignado, ele tem um impedimento da pessoa, a pessoa não consegue não pagar para começar a se planejar para recomeçar. Então, e aí, depois do consignado, apareceu o cartão consignado, que é outro produto imprestável, um produto imprestável, tinha que ser proibido pelo Banco Central, que é um cartão que se assemelha ao crédito consignado e a pessoa fica pagando o mínimo daquele cartão infinitamente, até com relação ao cartão consignado, houve agora, aconteceu, estamos no meio da afetação desse tema muito recente, o STJ vai julgar esse caso dos consignados de se protraírem no tempo eternamente, o tema está afetado. Então, todas esses fatores que não mudaram. O consignado está aí, o cartão consignado apareceu, a concessão de crédito muitas vezes de forma criminosa por parte dos bancos, que o crédito irresponsável, né? irresponsável. O banco empresta a quem ele sabe que não tem condição de pagar. Ele sabe, ele tem há muitos e muitos anos que os bancos têm mecanismos eletrônicos de verificar que aquela pessoa não tem condição mais de pegar crédito. E mesmo assim o crédito é concedido. Os limites de consignado, eles foram aumentando, né? São vários limites diferentes, é tudo muito confuso. Sim. Né? Assim, não porque tem para servidores federais, servidores estaduais, militares, e esses limites foram aumentando ao longo do tempo. A gente tem decisão do STJ que, inclusive em sede repetitivo, falando que débito em conta também não entra nesse limite, porque existem empréstimos que não são consignados, são direto débito em conta. Então, assim, é uma conjuntura de fatores. A gente levou muito tempo para conseguir aprovar a atualização do Código de Defesa do Consumidor com a lei dos superendividamentos. Nós estivemos nessa luta juntas, né? Gastei muita sola do meu sapato no Congresso Nacional. Projeto 3515. 3515. Ele foi aprovado por unanimidade no Senado, depois ficou anos para andar na Câmara dos Deputados, e a gente fez um trabalho junto com grandes expoentes da defesa do consumidor, liderados pela professora Cláudia Lima Marques, e a gente conseguiu essa aprovação em 2021, e para conferir uma proteção, porque a lei do superendividamento, o código foi atualizado para proteger o consumidor no mercado de crédito, porque se verificou um verdadeiro sofrimento das famílias brasileiras por estarem na situação do superendividamento. E como eu disse na apresentação, você atuou por muitos anos no Nudecom, né, que é um serviço que criou-se lá um setor, enfim, uma parte para tratar do superendividado de forma pioneira, né, no Brasil. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro provavelmente foi, você me corrige se eu estiver errado, foi a primeira que organizou esse serviço que funciona até hoje. Então conta para nós como é que funciona isso. A pessoa chega, o superendividado chega, e como é que quais são as etapas que ele percorre para a solução do seu problema? A gente tem no Nudecom um setor que só cuida de superendividados. A gente normatizou em deliberação interna em 2005, ou seja, o Nudecom ele tem essa obrigação normativa de atender consumidores superendividados do município do Rio, da região metropolitana. E dá apoio a todas as defensorias no estado inteiro para atenderem também. E a gente começou a trabalhar em 2005, não tinha lei de superendividamento, baseado na conciliação. Então, foram anos de convencimento do sistema bancário
de que a conciliação poderia ser um caminho bom para ambas as partes. Então, a parte é recebida, ainda é assim. A parte eu não sou titular do Nudecom mais, mas eu sei que funciona assim. Afinal, fui defensora-geral até pouco tempo e pude acompanhar de perto. A pessoa chega, é feito um diagnóstico da situação daquela pessoa, a gente tem um questionário muito completo, onde ali a gente identifica todas as contratações, a situação daquela família, e eu já pude atender muitos consumidores superendividados, e é um atendimento duro, é um atendimento difícil. E a gente caminha para a conciliação, né? Vocês chamam os credores. A gente chama os credores, esses credores são parceiros do Nudecom, assim, existem protocolos de cooperação Com os bancos? com os bancos. Funciona. Eu, quando eu era coordenadora, a gente assinou esses protocolos, os bancos vão presencialmente ao Nudecom, e por muito tempo a gente só tinha isso, ou ação de limitação de consignado, né? Porque não existia lei. Sim, mas e falamos disso, né, anteriormente, é possível, quer dizer, era possível mesmo com as normas do Código de Defesa do Consumidor dar, né, algum tipo de atendimento, de amparo. Então, nesses 15 anos, a gente está falando de 2005 Sim. até 2021, quando a lei entrou em vigor, era possível atender e dar o encaminhamento, inclusive em juízo, né? Sim, os consumidores superendividados existiam, a gente tinha que dar conta deles, porque a casa do superendividado é as defensorias, né? É, e os PROCONs também, né? Eu sempre defendi uma atuação conjunta, assim, tanto que eu fui a muitos PROCONs pelo Brasil inteiro e a muitas defensorias pelo Brasil inteiro, passar toda a expertise do Nudecom, levava material, porque, assim, não era questão de... Eu queria multiplicar aquela experiência, né? Não existe só superendividado no Rio de Janeiro. E a gente trabalhava sem a legislação, né? A gente lutou muito por ela, porque quando a gente não tinha legislação, o que acontecia? O poder de resolver o problema, ou seja, de ceder a uma conciliação, ele se concentrava na mão da iniciativa privada, do sistema bancário. Com o projeto de lei na época, a gente ainda estava tentando aprovar, e com a lei, esse poder, né, dever do Estado fez com que tirasse do banco. Eu não vou fazer conciliação nesse caso, porque é um consignado, eu tenho todas as vantagens, eu tiro o dinheiro da pessoa antes dela receber o benefício previdenciário dela, é muita garantia, né? Só que a lei do superendividamento tirou do domínio do sistema bancário a decisão se iria ou não fazer uma composição daquelas dívidas e colocou na mão do Estado juiz. Né? Então, hoje, se você distribui uma ação de superendividamento e os bancos não cedem a um plano de pagamento apresentado pelo consumidor, o Estado juiz, o juiz pode... Mas no âmbito da defensoria, vocês chegavam a esse ponto de convencionar, quer dizer, fazer um acordo que previa um plano de pagamento, uma fórmula de saldar essas dívidas. Sim, não em conjunto, a gente nunca conseguiu chegar, assim, colocar todos os bancos... Todos os credores. Mas a gente fazia um planejamento com o consumidor também com poder decisório de opinião, afinal é a vida dele e da família dele, de escolher qual a dívida que a gente ia trabalhar primeiro. A gente fazia esse planejamento, tinha uma estratégia de atuação. Muitos consumidores ficavam 4, 5 anos conosco, acompanhando. E o que a gente conseguia era tirar o devedor da situação de coadjuvante da sua vida financeira, em que o banco decidia se ele tinha ou não que renegociar,
e colocava ele como protagonista da sua vida financeira, na medida em que ele passava a escolher, junto com o apoio técnico da defensoria, qual dívida que ele iria negociar primeiro. E isso era transformador na vida da pessoa, né? E ainda é, porque isso acontece no núcleo ainda, né? Mas agora, então, você, depois de promovida, né, está na segunda instância, está trabalhando no tribunal, então quero saber, quero ter o depoimento sobre como o Poder Judiciário está recebendo essas ações. Agora, falando no momento pós 2021, né, pós-lei que modificou o Código de Defesa do Consumidor para cuidar do superendividamento. Olha, eu estou no segundo grau, então eu trabalho só com os recursos, o processo já chega, né, numa situação assim que a gente só discute direito, né? Não tenho mais, a gente não tem mais dilação probatória. Esse momento é um momento diferente para mim, Sim. né? Que trabalhei 30 anos no primeiro grau, eu estou há um ano e pouco no segundo grau, e eu sinto que já com 5 anos da aprovação do atualização do CDC, é tímido, sabe, o entendimento do Poder Judiciário acerca do potencial da lei, né, daquilo que a lei pode trazer para esse consumidor, muitas vezes hipervulnerável, porque são muitos idosos. Heloísa, são muitos idosos, muitos. É assim, Imagino. Os chamados hipervulneráveis. hipervulneráveis. Ontem eu fiz uma sustentação oral de um idoso e o classificando como hipervulnerável. A falta de capacidade do idoso de compreensão desses negócios jurídicos, agora todos digitalizados, O que né? mais uma camada de Mais uma dificuldades, camada né? de Porque dificuldade. a tecnologia ainda A tecnologia, ontem eu até atrasa. falei na sustentação, esse idoso, o analfabeto funcional, que era o caso, ele jamais conseguiria trafegar por essas telas todas aqui, e compreender, porque não é só a inclusão digital, é a compreensão Sim. E a lei é claríssima ao impor esse dever de de informar informação. ao fornecedor, né? Que É, é E descumprido outra em todos frase que esses eu falei casos. ontem, assim, por acaso fiz esse caso ontem, essa sustentação, a informação em defesa do consumidor não é aquela, informou, não. O fornecedor, ele tem que garantir que a informação foi compreendida. Isso é informação. Se não for assim, não existe a Não, e diz a lei que não vincula o consumidor, né? A gente tem que ter Exatamente. efetividade a isso. Exatamente. Então, assim, hoje eu sinto que o judiciário ele tem uma certa dificuldade em compreensão do fenômeno, e de colocar na prática efetivamente aquilo que a lei determinou. Porque o plano de pagamento, você me corrija se eu estiver errada, é um processo, né? Então, depois de estabelecido esse plano, tem que ter um acompanhamento. Será que o judiciário está aparelhado no sentido de recursos humanos e técnicos para fazer esse acompanhamento? Eu penso que não. Tudo que eu peguei no segundo grau, eu não peguei ainda até agora. Eu estou numa Câmara de Direito Eu estou Privado. falando do judiciário não de uma maneira geral, estou falando do Não. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, especificamente, E a né? gente também não pode Eu sei que no Rio generalizar. Grande do Sul já tem um passo adiante, porque eles criaram câmaras especializadas. Eles têm uma história lá também. Nossas amigas queridas, Karen e Clarissa, Clarissa. mas no Rio não tem. Eu até hoje não Ainda, vi, né? Vamos ainda, exortar o nosso tribunal é, a se estruturar para a dar se conta. estruturar para dar mecanismos até para o próprio juiz poder aplicar essa lei, a lei de maneira efetiva. Eu sequer vejo assim muitas iniciais da defensoria propondo plano de pagamento. Por quê? Eu entendo totalmente por que que eu não vejo tanto. Porque a defensoria tem o serviço extrajudicial que, de uma forma ou de outra, vem funcionando.
E como o tribunal também não está preparado, obviamente que o defensor da ponta, ele pesa. O que eu vou fazer? Vou levar para o judiciário algo que não tem ainda uma estrutura, ou vou optar por fazer o plano de pagamento extrajudicialmente e andar com ele é, dentro da defensoria, No âmbito né? da conciliação. No âmbito da conciliação. Então, hoje eu vejo as ações que tratam de superendividamento, na verdade, ainda são ações de limitação de consignado de débito em conta, que, na verdade, por trás dessas ações tem o fenômeno do Outros problemas. superendividamento. Eu peguei uma sentença há pouco tempo de um juiz, um juiz, não um acordo, uma sentença De primeiro grau. de primeiro grau fenomenal. Ele aplicou o fenômeno do superendividamento, ele declarou, ele falou do mínimo existencial. Vamos falar dele. E aquele juiz de uma comarca do interior não me surpreendeu, mas assim, eu falei, um quentinho no coração, sabe? E, e essa sentença talvez não tenha sido compreendida pelo tribunal. Sim, eu tenho visto até decisões extinguindo o processo liminarmente por falta do plano de pagamento. Já vi isso acontecer. Então, na inicial, então, Sim. né, casos considerados de inépcia. Vamos continuar falando do Poder Judiciário. Mínimo existencial, esse é o coração, né, do superendividamento. A gente pensar, né, claro, a ideia de fazer o consumidor retornar para o mercado de consumo, limpar o seu nome, né, enfim, registros aí de inadimplentes, esses são efeitos disso. Mas, na verdade, o que a lei, né, pretendia desde sempre era a preservação do mínimo existencial. E aí reside uma grande polêmica, né, que vai ser apreciada, coincidentemente, essa semana Sim. no Supremo Tribunal Federal. Então, conta essa história. Essa história, logo que a gente começou a trabalhar a lei. Bom, primeiro, o que é o mínimo existencial? Isso é Eu importante. sempre defendi que o mínimo existencial não poderia nunca, jamais, em hipótese alguma, ser colocado em número. Isso não existe, objetivar mínimo existencial. Mas nós somos positivistas e corrigíveis, né, Patrícia? Essa é uma questão cultural. O operador do direito, eu falo isso para os meus alunos, um dia assim, o outro também, ama a lei, né? Ele quer que a solução esteja na lei e que a lei traga, né, os percentuais para ele não ter que se preocupar em abstratamente calcular quanto é isso. Agora, o defensor público já faz isso, né? No primeiro atendimento, ele já vai ter que saber se aquela pessoa é realmente superendividada ou não, né? A partir da fixação do mínimo existencial. Estou certo? Mas olha só, deixa eu explicar. Cada caso é um caso. Então, quando você coloca toda a vida financeira a gente tem um questionário, uma planilha, para uma família, que eu sempre falo que é uma família, porque não é só aquele devedor, ele é o impacto. Eu já atendi muito superendividado que a família não sabia que ele estava superendividado. Porque a pessoa às vezes tem vergonha, Muita né? vergonha, não conta para os seus. E assim a família continua com os mesmos hábitos de consumo e aquele provedor sofrendo. Eu tive atendimentos muito emblemáticos na vida, sabe? E é uma frase que eu falo que só entende quem atende. É uma frase até que virou Um mote. as pessoas me citam por aí com essa frase. E a gente busca uma objetivação, mas eu já peguei famílias com renda de R$ 10.000 e já peguei super endividadas e famílias com renda de R$ 1.000, R$ 1.500 super endividadas. Mas a origem disso está na própria lei, né? Sim. Não se sabe por que constou, e está no Código de Defesa do Consumidor, que o mínimo existencial seria regulamentado posteriormente. Exatamente. E aí vieram vários decretos, decreto presidencial de 2022 e outros posteriores, já foi 25%, já foi R$ 300, atualmente é R$ 600. R$ 600.
Então, a grande discussão é essa, né? Se esse é um piso ou se R$ 600 é aquilo que é considerado suficiente para a pessoa sobreviver. Eu, assim, inicialmente eu sempre defendi que não tinha que ter um valor e que a gente sabe que esse artigo fala Nem em percentual, né? nem Porque percentual. dependendo de quanta pessoa ganha, né? Exatamente. Isso, aí fica muito aberto, é muito subjetivo, a gente precisa objetivar as decisões, mas Porque esse percentual ou esse valor estaria imune à ação dos credores para cobrança das suas dívidas, né? Seria isso. preservado. Mas assim, eu entendo que depende de cada família e cada situação, e aí você usa muitos mecanismos legais para chegar num valor. Só que assim, a lei foi aprovada com o dever de regulamentação do mínimo, e assim, eu acho que no combo do pacote da aprovação da lei, porque a- tinha que ser assim, né? A gente sabe como é que funciona o processo legislativo. E aí começou. R$ 300, 25%, R$ 300, aí chegamos a R$ 600, e já a gente está no momento de julgamento Exato, da então eu quero falar DPF. disso. Então, há várias ADPFs, né? É, No Supremo Tribunal Federal que questionam a constitucionalidade disso à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, exatamente. porque falar em mínimo existencial é concretização dessa dignidade, né? Que é o Sim, princípio fundamental do sim. ordenamento. Então, quais são Inclusive, a Associação Nacional dos dos Defensores, defensores a dessa aí, ANADEP, é autora é de uma autora de uma dessas. da 1097, se não me falha a memória. Isso. Então, Mas essa eu não sei se está julgada porque está com pedido de vista. não, Tem não está. outras duas que estão em pauta para sexta-feira. E a minha pergunta para você é: quais são as perspectivas aí desse julgamento? Como é que você acha que a coisa vai se passar? Eu acho que A gente vai ter que fazer outro programa para falar disso. eu acho que quando o código foi atualizado, a lei foi aprovada, o sistema bancário entrou em bug, assim, achou que ia inviabilizar o crédito no país. Mais ou menos, porque eles deixaram essa ponta solta, né? Mas com a esperança nessa ponta Ah, solta. Porque efetivamente, se o negócio caminhar, ficar como está, 600, ou caminhar para um lugar pior, a gente inviabiliza a aplicação da lei. é, A realidade é essa. claro. É assim, eu estou sendo muito. Porque é, hoje, e eu fiz uma pesquisa recente sobre isso, há decisões do nosso tribunal afastando os R$ 600, dizendo, não, o mínimo existencial não é isso. Seria um Né? piso, É um né? piso e não É o um que a, parâmetro é o definitivo. que a Decisões gente. recentes, de fevereiro agora desse ano, falando isso. Isso, e é o Com que a gente. fundamento na dignidade da pessoa humana, que hierarquicamente está acima, Está né? acima, por isso que são ADPFs. Então a gente sabe que a medição de forças ali, porque tem muita coisa em jogo, né? Porque os bancos vão quebrar, vai ter problema na macroeconomia. Eu ouço isso há anos. Que E ao contrário, estão cada vez mais a gente vê a enriquecidos, publicação no mais final do ano poderosos. dos bancos, são coisas É, astronômicas, ninguém quebra, tá tudo certo. A gente aqui, olha só, quando eu começo a falar sobre superendividamento, sob a ótica de quem defende as pessoas que estão sofrendo, eu não tenho aqui uma demonização do crédito, não. O crédito é algo muito importante para uma sociedade. Só que o que uma aconteceu sociedade capitalista, como a capitalista, né, como a nossa, né? Mas assim, a gente perdeu a mão. O Brasil perdeu a mão. Perdeu a mão. Porque hoje a pessoa pega crédito para comprar coisas para se sustentar, para as despesas mais básicas. é. Isso não poderia nunca dar certo. E existe, na minha opinião, um pensamento é, atomizado, né, de considerar esse problema do superendividamento como uma falha individual e não como um problema estrutural, Sistêmico. que é o que, na verdade, ele é, né? Sim, Porque todos esses problemas de informação, de cláusulas ilegais, e tudo isso que está aí colocado, né, no mercado de baixíssima concorrência, né, que sim. sempre atua em bloco, é isso que atrai os consumidores e sufoca, né,
A pessoa O não. poder está todo na mão de quem tem a força, Sim, mas- de quem tem a expertise claro. técnica, né? E o superendividado sofre muito preconceito porque ele é É. taxado como Isso. irresponsável e, na verdade, é Ou é um cabeça irresponsável. de vento, ou pior, um picareta, Um né? picareta. E não, olha, se a gente estiver caminhando para o final, uma vez eu atendi uma senhorinha idosa, bem idosa, tipo, beirando 80 anos no Nudecom, e a gente fez a primeira conciliação com um banco que a gente elegeu. Ela tinha alguns produtos daquele banco, que já é absurdo, alguns contratos, eu uso até a terminologia bancária, produto bancário, que são contratos, né? E um dos contratos, o preposto do banco chegou com a planilha dela, com a proposta. A gente já tinha feito uma proposta de pagamento, que o Nudecom já mandava, e manda, faz isso. E aí o banco, na planilha, tinha lá uma dívida. O preposto vai falar assim: essa aqui, doutor, é aquela, mas que essa aqui não vai entrar porque está prescrita. E a senhorinha ouvindo eu conversar com o preposto, fazendo uma audiência de conciliação lá no Decon, a gente tem salas de conciliação. Aí eu falei, então vamos ver aqui as outras e tal. A proposta dela é pagar R$ 120 por mês, porque o banco tinha que vir atendendo a nossa proposta, né? Porque a gente tinha feito o questionário, a gente tinha estudado, a gente tinha pensado nos outros credores. Aí essa aqui fica de fora e ela está ouvindo assim. Ela falou, doutora, eu estou aqui para resolver todos os meus problemas. Ela era uma senhora assim, é, até é, bem esclarecida, assim, de uma forma, informada até, não era, obviamente que eu não entendia, mas ela falou assim, eu quero pagar aquela ali, mas aquela ali a senhora não precisa pagar, porque em direito tem um negócio que depois de um tempo, aí a pessoa não precisa pagar. Eu não ia explicar o fenômeno da Sim, a prescrição para ela. prescrição. Aí ela falou assim, não, doutora, eu estou aqui, eu quero pagar tudo o que eu devo. Primeiro com esse banco, depois a senhora falou que a gente. Então, tem que incluir tudo. Aí o preposto do banco colocou lá um desconto de 99%. Para fazer. É esse o perfil Ah, da maioria esmagadora. sim, quem procura esse serviço é quem quer pagar, né? Quem quer pagar, É. né? E a maioria quer e não consegue, porque a forma como se estruturou hoje os contratos bancários, a pessoa não consegue parar de pagar, porque as empresas podem ter um respiro, recuperação Ah, judicial, ah, né? As empresas, o claro, Brasil dá essa garantia para as empresas, pessoa jurídica, e não dá isso para o para o ser humano. ser humano. Daí porque a discussão é constitucional. Claro. Daí porque a discussão é constitucional do mínimo existencial, entendeu? Então, essa pessoa precisa ter a chance de recomeçar. E para amarrar nossa conversa, na tua opinião, o que que precisa mudar ou ser acrescido para que esse sistema se torne mais efetivo? Eu acho que o judiciário tem um papel muito importante, né, na aplicação da lei, mas os órgãos de defesa do consumidor, igualmente, né? As defensorias, né? A defensoria é a casa do superendividado, né? É aquela pessoa que está ali numa situação muito difícil. Os PROCONs, né? Também, que recebem consumidores todos os dias. Os ministérios públicos, quando atuam coletivamente, né? E todos juntos, unidos, a gente conseguiu aprovar esse PL. A academia, né? A sociedade civil organizada, né? A gente tem que entender que a gente tem muito mais força do que o sistema financeiro e bancário, sabe? Até junto aos tribunais superiores, porque os temas de consumidor estão todos no STJ, em repetitivos, né? É, por acaso a DPF não, está no Supremo, a competência é do Supremo, e eu acho que a gente tem o poder de convencer
a sociedade inicialmente de que essas pessoas precisam de proteção, que essas pessoas têm que ter dignidade e uma chance de recomeçar. Porque quando você recupera um consumidor superendividado, ele retroalimenta o mercado de consumo e faz um país capitalista crescer. Porque quando você tem uma sociedade endividada, como esses números, 78%, né, essas pessoas perdem o poder de consumir. E a gente sabe que consumir é, segura a inflação, Que é preciso para a roda girar. roda girar. Para o Brasil crescer. É isso. E insistir na não compreensão e na não proteção dessas pessoas e negar o direito de recomeçar é uma insistência é, incoerente, não está dando certo há 30 anos, sabe? Há 30 anos não, há 25 anos, porque eu acho que o fenômeno do superendividamento ele começou a existir mais concretamente no início dos anos 2000. Porque a gente Com teve a explosão do crédito, com a né? explosão do crédito, porque a gente não tinha. é, a gente, de muito pouco tempo atrás, as pessoas só pegavam empréstimo para comprar a casa própria É. na Caixa Econômica, ou então colocavam as joias no prego. Era penhor ou agiota. O que eu não posso é ter hoje um judiciário dizendo o seguinte, que os bancos têm que dar cada vez mais crédito porque as pessoas vão pegar dinheiro aonde? Não, o banco tem que aprender a dizer não. O banco, ele sabe que aquele consumidor não vai conseguir pagar. Ou então que aquele consumidor vai ficar na penúria para pagar. Então ele tem que dizer não. Só que ele não diz. E a gente está nessa situação. Vamos aguardar a decisão do Supremo com Ansiosa. esperança, ansiosamente. Muito obrigada, Patrícia. Eu vou encerrar agradecendo a sua audiência e convidando os ouvintes a acompanharem o programa, se inscreverem no nosso canal. Toda terça-feira, você já sabe, tem episódio novo no Ampere Convida. Não percam.